Deus, pastora Patrícia. Vem cá, Sabrina, eu vou chamar a Sabrina para orar pela pastora dela hoje. Eu nunca chamei a Sabrina aqui em cima. A Sabrina, para quem não sabe, ela é bailarina, irmão. Vem cá, vem orar pela tua pastora. Bailarina de Jesus, né? Só dança para Jesus, né? E se dança para o Anderson também, ele nunca me contou. Glórias a Deus. Amados, só um aviso rápido. Amanhã, às 20 horas, nós vamos ter uma reunião aqui na igreja, tá? Todos estão convidados. Os irmãos de São João Batista, Tijucas, Canelinha. Às 20 horas, a gente quer passar um tempo aqui com vocês. Deus vai estar nos dando algumas direções para esse ano. E todos aqueles que querem servir na igreja, querem colocar os seus dons e talentos à disposição, estejam aqui amanhã às 20 horas. Amém? A entrada é franca. Glórias a Deus. Sábado, Senhor, acabar de Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, Pai amado, estamos mais uma vez aqui diante de Ti, Senhor Deus. Eu te apresento diante de Ti a Tua serva, Senhor Deus, que vem trazer a Tua palavra, Senhor Deus. Que a palavra que ela venha trazer essa noite venha tocar no nosso coração, Senhor Deus. Que venha frutificar, Senhor. Que nós venha levar para as outras vidas que estão aí fora, Senhor, precisando da Tua palavra, Senhor. Que essa palavra venha nos dar ânimo, firmeza, fortaleça nossa fé cada vez mais, Senhor Deus. Te agradeço e te amo. Glória a Deus. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para a Briane me ajudar, né? E botar na NVI, tá? Na linguagem de hoje. Glória a Deus. Deus está aqui nesse lugar, amém? Amém. Hoje de manhã eu disse para o Cris, eu não tenho ministração, mas se o Senhor falar comigo, eu ministro. Aí eu fui orar e pedi uma palavra para Deus, mas o Senhor já tinha falado a palavra lá no início da semana. E já tinha colocado no meu coração e eu fui deixando passar, né? Mas aí quando eu orei, eu disse, mas eu já falei qual é a mensagem lá no início da semana. E aí domingo de manhã, com aquele som maravilhoso, esse dia maravilhoso que estava, eu amo domingo de manhã. Meu pai vai trabalhar, eu fico lá com a mãe, aí eu coloco o culto ao vivo da Igreja Reino, eu boto o culto ao vivo e fico assistindo o culto, e eu disse, ai Senhor, né, que eu quero só a confirmação da Tua palavra, estou que nem Gideão hoje, só confirma no meu coração, vai que o irmão ali prega alguma coisa. E a palavra dele não tinha absolutamente nada a ver com a minha. Eu disse, o Espírito Santo é o mesmo, né? Ele fala com a igreja. Daí, de repente, ele mudou toda a pregação dele para encaixar na nossa. Amém? Eu vi que ele foi por um caminho, que ele mudou a pregação dele. Aí ele falou que ia ter na pregação de hoje à noite. E ele já emendou com tudo que o Cristian tinha falado domingo passado no culto. Eu disse, Cristo, escuta, ele está falando que tu pregou domingo passado. E assim é o Espírito Santo de Deus. Ele está em mim, ele está em você. Amém? Ele está em nós. E aí a Vera já pregou tudo que eu ia pregar. Os louvores já pregaram tudo que eu ia pregar. E o Cristian pega e fala durante o louvor o que eu ia pregar. E eu disse, então agora nós vamos orar e vamos embora. Amém? Amém? Para quem recebeu, amém. Para quem recebeu, amém, né? Então eu só vou relembrar. Só vou passar de novo. Porque quando Deus fala duas vezes é para chamar a atenção dos seus filhos. Saulo, Saulo. Abraão, Abraão. Alice, Alice. Janara, Janara. Amém? O Senhor vai falar de novo, para que a gente grave a mensagem que Ele quer. E a começar em mim é para mim. Quando eu era pequena, lá em Barbacena, quando eu era pequena, irmãos, quando eu servia Jesus, teve um pastor que pregou na escola bíblica dominical os vários tipos de crente. E botou as figurinhas
E eu fiquei encantada com aquilo. E eu aprendi o que eu não queria ser naquele dia. Na escola bíblica dominical, pequenininha, com aquelas imagens. E a Vera começou a falar aqui que a gente não seja orgulhoso, que a gente não seja prepotente, que a gente ajude o próximo. Somos um corpo, somos uma família. E eu disse, meu Deus. Eu me lembro que quando alguns meninos estavam ali perto de mim, dando uma atençãozinha, e eu dizia, não, eu não quero. Teve um que tentou me beijar à força, um irmão da igreja. E eu disse, não, querido, muito obrigada. Eu tinha 15 anos. Disse, não, querido, muito obrigada, desculpa aí, mas não. Deus vai dar a pessoa que Ele quer. E eu lembro que o Christian pegou no primeiro final de semana que a gente namorava, ele veio aqui para Canelinha. Para mim ele não se arrumava, mas quando ele veio aqui para Canelinha, para o Galeão, ele botou uma blusa, ele botou uma calça, estava todo bonito e faltou um culto. Eu disse, pronto, assim que eu ver ele, acabou. Porque ele faltou culto. E eu quero um homem de Deus. Eu não quero um homem qualquer. Faltou culto, eu não quero. E aí, chega ele, cão arrependido. Todo assim, sem jeito, com as orelhinhas assim. E veio depois do culto, foi lá para casa. Quando eu vi ele todo arrumado, perfumado, para ver as mulheres daqui da Canelinha, eu fiquei enlouquecida. Aí, eu já disse para ele, não quero mais, é o seguinte, para mim é assim, não dá, querido, eu não deu, tinha o culto, olha só, tu tá até arrumado, eu disse para ele, não dá, começou a chorar. Tinha 21 anos, ele começou a chorar e disse, não, me dá mais uma chance, porque assim, ó, deixa eu te contar primeiro. Tá bom então fala, porque é a última conversa. Última nada, né? Você já sabe o fim da história. Aí ele contou que estava aqui em Canelinha, o Espírito Santo começou a incomodar ele, e ele estava de carona, e ele disse que ele foi para o asfalto para tentar uma carona para poder ir para São João, para ir ficar comigo, porque o Espírito Santo já estava trabalhando na vida dele. Amém? Então assim, eu não sabia direito o que eu queria para a minha vida, qual era a pessoa certa para a minha vida, mas eu tinha certeza do que eu não queria para a minha vida. Bem, falei tudo isso, contei a minha história para vocês só para falar essa frase. Eu sei o que eu não quero ser. E o que o Senhor quer que eu seja, Ele vai moldando o vaso, Ele vai fazendo o vaso, Ele vai fazer de mim uma bênção, vai fazer de você uma bênção, cada dia mais. Estamos na mão do Senhor, amém? Mas nós temos que saber aquilo que nós não queremos ser. Então existem alguns tipos de crente, alguns tipos de igreja que a palavra do Senhor nos ensina. E eu quero começar com Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Quem quiser abrir, né? Em Marcos 3, do 1 ao 5 diz assim: Jesus entrou novamente na sinagoga e ali havia um homem com uma das mãos atrofiada. Eles observavam Jesus de perto para ver se curaria o homem no sábado, procurando um motivo para acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, permaneceram em silêncio. Olhando com raiva para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão foi restaurada. Amém? Amém. Pode colocar de novo no 4. Não, no 3, perdão. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se, venha para o meio. Qual a missão do Senhor Jesus aqui na terra? Era nos salvar. Mas o Senhor, movido de grande compaixão, de amor pelos perdidos, Ele curou muitas pessoas.
E ele veio e curou, chamou aquela pessoa, curou, restaurou a mão ressequida dela. E o que os religiosos estavam fazendo ali? Procurando alguma brechinha, alguma coisinha para incriminar Jesus. Eles estavam olhando o que Jesus ia fazer, observando. Só deixa eu abrir a minha aqui. No 2 diz assim: estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. O que eu não quero ser? Qual é o tipo de crente, de cristão? Qual é o tipo de igreja que eu não quero ser? A igreja que fica só observando, para ver o que Jesus vai fazer, para ver as coisas que vão acontecer, para depois acusar. Então, nós, no nosso meio, em nome de Jesus não tem, mas na igreja de Cristo como um todo, a gente sabe que tem pessoas que estão ali no meio, não para somar, não para louvar o nome do Senhor, não para engrandecer ao Senhor, mas só para ver se você vai fazer certo ou errado, só para ver se você vai trabalhar do jeito que eu quero ou tu vai trabalhar do jeito que eu não quero. O inimigo está só esperando você fazer alguma coisa para Cristo, para daí te acusar, para ir arrumar uma brecha ali naquilo que você tem feito para te acusar. O inimigo estava o tempo todo procurando, usando as pessoas para acusação, para crítica, para achar algum problema. Você e eu somos solucionadores de problema. É isso que eu quero ser. O que eu não quero ser é uma pessoa que dá trabalho, que dá problema. Eu quero é achar a solução. Amém? Amém. Ah, o vaso está quebrado. Pastora, não arruma o vaso. Olha ali que coisa, que relaxamento. Não, o vaso está quebrado. Se você viu, você conserta. Sabe qual é o teu chamado e qual é o teu ministério? O que mais te indigna? Eu não acredito que o pastor Christian ainda não foi visitar as pessoas no hospital. Como que pode que ele ainda não marcou um horário para nós ir no hospital às 3 horas fazer as visitas? Não estou entendendo, não me conformo, porque o pastor Christian ele tem que fazer as coisas. Porque a pastora Paty não sei o que também, né? Sempre primeiro para nós, aí depois para os líderes, né? Porque a líder da célula, né, quando tinha, era assim, 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 porque o outro não sei o quê, porque eu sei, o louvor, meu Deus do céu, por que não troca a bateria? Tem um arranhãozinho ali, ó, mas é melhor trocar. Sempre achando alguma coisa para acusar, alguma coisa para espiar. Espiando. Você não está aqui para espiar e nem para criticar nada. Você está aqui para somar, porque somos um corpo. Nós somos uma equipe. Nós somos membros uns dos outros. Nós estamos aqui para servir, para ajudar. Não foi o que a Vera ministrou? Estou só repetindo. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, em amor. Carregar os fardos uns dos outros. Ser luz na vida dos outros. Então, muitas vezes, por eu crescer num ambiente de pessoas críticas, muito críticas, exigentes, bereanas sim, pessoas que queriam que o pastor pregasse a palavra. Então eles ficavam observando para ver se o pastor pregava a palavra. Isso não tem problema. Não tem problema você observar se o pastor está falando. Se você não concordou com alguma coisa, chama, fala, ó, não concordei com a tua teologia A, a tua teologia B. Não tem problema nenhum, isso aí é certo. Buscar que esteja dentro da palavra, isso é o que a gente tem que fazer mesmo. Mas é diferente de você ficar só procurando uma brecha para dizer assim, ó, não gostei. É bem diferente. E eu já fui essa pessoa, porque eu vim da Batista tradicional e quando eu conheci o fogo, a glória do Espírito Santo, eu ficava só ali como uma espectadora
procurando uma espiã, né? Uma espiã procurando uma falhinha no sistema. Quando a gente foi conhecer, a pastora Amélia, ela era do CI, e eu fui conhecer o CI, eu fui com uma total espiã, para ver se esses irmãos são de Deus ou não. Eu era assim, eu queria saber. Eu dizia, não sei não, como é que surgiu essa igreja? Porque eu confio na Batista. Porque da católica saiu Lutero, de Lutero saiu a presbiteriana, da presbiteriana saiu os batistas. Então assim, nós estamos mais próximos. Eu gosto dos batistas. Mas agora eu estou aqui numa que chama CI, Centro Evangelístico Integrado. Que nome é esse? Eu pensava, que igreja é essa? Que inventaram um nome, ficam saindo e montando um ministério. Depois nós montamos o ministério e calei minha boca. Ficamos lá com o ministério também que foi montado. É assim, mas eu era essa crítica que ficava ali só procurando ver alguma coisinha. Um dia era tanto orgulho, era tanta soberba de achar que eu não tinha nada para aprender ali com aqueles irmãos, que o pastor estava pregando e ele falou assim: o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E onde é que está mesmo esse versículo? Desculpa, irmãos, eu esqueci. Eu até esqueci agora. Romanos 16, 19. Romanos 16. E eu, bem alto lá na frente, Romanos 16, 19. O meu pastor, de certo, pensou: meu Deus, que irmã abençoada. É o Adélio. Pastor Adélio sofreu na minha mão, irmãos. Ele abriu o ministério. Eu, vem cá, posso criar uma reunião no teu gabinete? Vocês são muito bonzinhos. Aí eu chegou lá, fazer a reunião no gabinete. Pastor Adélio, é o seguinte: esse negócio que tu vai abrir igreja de CI para Vida e Paz, não estou gostando. Tu tem que ter um estatuto, eu tenho que saber o que tu crê. Eu não sei direito o que tu crê. E tem que ter votação, as pessoas têm que votar para a gente saber se todo mundo concorda com isso daí. Mas sabe que eu fui uma pedra no sapato do pastor Adélio, mas ele correu. O pastor Adélio era assim, ele ouvia, mas ele botava em prática. E ele fez o estatuto. Disse assim, a pedidos da irmã Patrícia. Começou o culto assim. Eu tinha 19 anos e era uma pedra no sapato do pastor. A pedido da pastora Patrícia, 19, nós tínhamos 18. Fizemos o estatuto da igreja para vocês saberem naquilo que nós acreditamos. Aí ele leu o estatuto para a gente assinar. Mas é que eu queria aquilo que era certo. Só que tem uma linha muito fina em você ser uma espiã crítica, como eles estavam espiando só para criticar ver se Jesus ia pecar no sábado, do que realmente ser alguém para somar. Eu podia ter chegado e dizer: pastor Adélio, essa igreja vai crescer e a Vida e Paz vai ser uma bênção, vamos fazer um estatuto que aí fica tudo certinho, pastor. Sabe, existe jeito de falar e existe jeito de conduzir as coisas. Não é, tem que ser assim, não tinha que ser assim. E se é uma pessoa orgulhosa, soberba, o que tu acha? Pastor Adélio, nós fazemos estatuto, vai ser uma bênção, nós vamos botar a igreja em ordem. Não vai ser uma bênção? Ele ia dizer: meu Deus, aí irmã, vai ser uma bênção mesmo, obrigada, irmã. Mas ele era tão sábio que ele viu a minha criancice, a minha meninice, a minha infantilidade, a minha imaturidade. E ele disse: tá bom, irmã, muito obrigada. Fosse eu, ia dizer: ô irmão, calma, fala mais baixo. Peraí, irmão, não é assim. E ele já não. Ele já disse obrigado, ele agradeceu. Uma petulante que só tinha foco nas falhas. Amanhã nós temos reunião, eu já estou preparando vocês, tá? Na nossa reunião, venham preparado com muitas ideias, em nome de Jesus, amém? Porque nós somos um corpo e essas ideias vão ser bem-vindas. Porque vão ser ideias para o crescimento, porque eu não enxergo tudo sozinha, entende? Pastor Cristian não enxerga tudo sozinho. Você viu que tem alguma coisa para somar e que precisamos fazer e que já dá para fazer agora com a quantidade de pessoas que a gente tem. Vamos fazer. Amém? Olha,
tem coisas que é só para o futuro, mas tem coisa que já dá para fazer agora. Pastora Paty, eu vi isso e isso. Vamos fazer? Vamos. É diferente daqueles que têm foco somente nas falhas. Amém? Esse tipo de cristão eu não quero ser. Não quero ser. Marcos também, agora a gente vai voltar no capítulo, no 2, do 3 ao 11. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia que em seu espírito que estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Amém? Aqui Jesus curou um paralítico por causa de 4 pessoas que tinham fé. Elas se encheram de fé. Um amigo disse assim: olha, tá difícil, a multidão tá grande, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Vamos abrir, vamos dar um jeito. Não, mas como é que nós vamos fazer? Aí o outro que era mais analítico disse: não, como nós vamos fazer? Eu acho que assim vai dar certo. Aí um não pensou em nada, mas ele disse assim: não, mas eu subo lá e abro. Deixa comigo. Vamos junto. Aí o outro: olha, eu não sei se vai dar muito certo. Vamos que eu ajudo a carregar. Eu sei que foram 4, eu fico pensando o que eles estavam conversando. Vai que tinha. E aí eles foram, a Bíblia não diz, mas vai que tinha. E aí eles subiram, abriram o telhado, colocaram Jesus. E aqui diz que o paralítico tinha fé? Não. Diz que os amigos do paralítico é que tinham fé. Então, eu não quero ser uma paralítica espiritual que não tem fé para enxergar que Deus pode fazer coisas que eu não posso fazer. Eu sou só uma torneira, eu sou só um canal. Você e eu somos canal de Deus, mas o que Deus vai fazer através de nós é Ele que vai fazer. Nós temos que dizer sim: eis-me aqui, Senhor, pode me usar, pode fazer de mim o que Tu quiseres. As coisas que Deus tem preparado para a tua vida que estão paralisadas, em nome de Jesus, vão ser rompidas, porque não vai ser por falta de fé. Um cristão que se diz cristão, que não acredita mais que Deus pode fazer, que cristão é esse? Nós somos cristãos porque cremos num Deus que pode todas as coisas. Amém? Então nós vamos nos encher de fé e vamos ser 1, 2, 3, 4, nos unir para carregar o paralítico. Mas eu não vou ser a paralítica que vai ser carregada, em nome de Jesus. Uma pessoa que precisa ser carregada pelos outros e empurrada. Vamos. Não, eu vou me encher de fé. Vamos. Vai dar certo. Amém? Os 2 oraram e perguntaram para Deus se era para vir de São Paulo para São João. O que a esposa disse para o marido? Vamos. Porque Deus falou que podia vir. Então, na palavra do Senhor, eles vieram. A Sabrina veio em obediência ao pai e à mãe dela para cá, né? Veio em obediência, os pais dela saíram de longe. Qual é a mesma dela? Pernambuco. Esqueci. Banana da terra. Né? E lá tem bastante carne de sol com banana da terra. Ai, que delícia.
Vieram de Pernambuco. Aí o Anderson orou e disse: Senhor, não consigo viver longe dela. Tu vai me abençoar, Senhor, lá naquela cidade. Me abençoa, Pai. Abre as portas. Ele abriu mão da faculdade dele, né? Para poder vir atrás da bênção. E agora tem 2 bencinhas. Porque na palavra do Senhor ele veio cheio de fé que ia dar tudo certo e deu tudo certo. Amém? Uma família abençoada. Eu quero ser como esses amigos, pessoas cheias de fé, foco no propósito. O que eu não quero ser é uma paralítica da fé, mas o que eu quero ser é uma pessoa que tem foco no propósito. Eu tenho um propósito. E como eu estava falando antes, o meu propósito é aquilo que me indigna, aquilo que eu vejo que ninguém está fazendo. Esse é o teu propósito. Vai e faz. Faz acontecer. A pessoa que não faz acontecer, os outros vão fazer por você. E você deixou de fazer, mas a obra não vai parar. Mas era para você e você disse que não ia dar. E daí o Senhor vai fazer para outra pessoa fazer. Que a obra não para. Mas ainda tem muita coisa para você fazer. Mesmo que no passado você não fez. Porque eu me lembro quando o Senhor, eu estava em Nova Trento nos primeiros anos, o Senhor soprou assim, ó, escola da adoração. Faz a escola da adoração, faz a escola da adoração. Eu falei para o Cristian, o Senhor falou para mim, fazer a escola da adoração. Ele disse, então faz, mas aí tinha célula, tinha investimento, tinha pré-encontro, tinha pós-encontro, tinha escola de líderes, tinha muita coisa já. E eu não fiz a escola de adoração. O Mevan fez a escola de adoração. Eles têm a escola de adoração. Alguém lá escutou e fez. Eu escutei e não fiz. Mas eu vou morrer agora de tristeza porque eu não obedeci a Deus no passado? Não, Senhor, perdão pelo meu passado, pelos meus pecados, mas agora em diante eu quero ouvir tua voz e quero te obedecer. Se o Senhor mandar eu abrir uma escola de adoração, eu vou abrir uma escola de adoração. Se o Senhor mandar eu fazer isso e isso, eu vou fazer. Que a gente possa estar sensível aos comandos do Senhor, amém? Porque o mesmo que te chama é aquele que te capacita para a obra dele. E lá naquela multidão existiam pessoas que estavam só olhando o paralítico e não fizeram nada. Os observadores, eles não estavam ali para criticar, mas também não estavam ali para fazer nada. Estavam só observando e vendo o que vai acontecer aqui. O que vai acontecer nesse lugar? O que vai acontecer? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Tem pessoas lá fora de outras igrejas esperando ver o que vai acontecer com nós, para ver se eles vêm para cá ou não. Vamos lá ver, vamos ver como é que vai ficar. Se der uma aumentadinha, qualquer coisa a gente vai para lá. Isso não foi carne nem sangue que me revelou, tá? Foi o Espírito Santo. Eu sei porque eu sei que é o ser humano. O ser humano é assim. Vamos ver o que vai acontecer. Se der certo, né? Não nós que estamos aqui. A gente não é observador, a gente é aquele que vai buscar o paralítico lá fora e vai trazer para cá. Com 4 pessoas se precisar. Vai eu, vai a Vera, vai a pastora Vera, vai a vamos em 4. Vai eu, a Alice, a Nice e a esqueci? A deles? Vamos em 4. Gente, vamos ter que ir em 4 às vezes, de tanta guerra espiritual. Porque a igreja verdadeira sofre guerra espiritual. A igreja que não é a verdadeira, que está sobre a terra, meu Deus, eles não precisam fazer muita coisa. É uma loucura. Não tem inimigo. Parece, sabe? Não enfrenta a guerra. É tudo tão fácil. Mas para quem quer falar a verdade, pregar a verdade, tem Tobias, tem os que vão contra o muro para o muro não ser levantado. Sanballat e Tobias. Tem sempre o inimigo que vai impedir os teus sonhos, os teus planos de acontecer. Mas vão acontecer. Amém? Falo como para os propósitos de Deus para nós, como igreja e como família, na nossa casa, na nossa família, tudo. Nós não vamos ser daqueles que vão só olhar e ver. Não seremos espectadores. Muito menos os críticos, porque depois ali do texto,
Quem lê sabe, né, que eles estavam só criticando ele por ele ter curado. Estavam ali ainda. Estavam ali. Mas deixa estar ali. Se Deus te chamar para algo, e Deus te levantar para algo, e Deus te chamar para um ministério, para servir, para fazer alguma coisa nova, esteja preparado para ouvir as críticas. Esteja preparado para você querer ajuda e muitas vezes só ter espectadores. Mas esteja também preparado para que os teus amigos que vão aparecer te ajudem a levar o paralítico. Mas esteja preparado também para receber a cura do Senhor, que o Senhor cura o paralítico. O Senhor tira ele dessa zona de conforto e coloca ele num lugar de honra. Amém? E Lucas 10, do 25 a 37, também fala do bom samaritano, que o pastor Christian falou aqui no louvor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus respondeu: Como você interpreta? Ele respondeu: Ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, o sacerdote que descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar, o viu e passou para o outro lado. Então, o que eu não quero ser é uma sacerdotisa, alguém que prega a palavra, alguém que serve na casa de Deus, mas passa pelo outro lado da rua, porque não quer ajudar aquilo que está na sua mão para fazer. Não quero fazer aquilo que está na minha mão para fazer. E eu não quero ser um levita que adora no altar, que limpa a igreja, que serve a Deus aqui na igreja, porque os levitas cuidam do templo, das coisas da igreja. Mas viu meu irmão necessitado, precisando de ajuda, passou do meu lado, eu passei do lado dele e eu virei o rosto e disse: não é função minha. Eu já tenho a igreja para limpar, não vou fazer porque isso não é função minha. Eu não quero ser assim. Por isso que, em nome de Jesus, a gente está aqui para limpar, mas a gente está aqui para pregar, a gente está aqui para louvar, a gente está aqui para ir visitar, a gente está aqui para ir... Não é só a minha tarefa. Ah, mas eu fui designada para ser a sacerdotisa, é só isso que eu vou fazer. Não. Se veio na tua mão para fazer, é para você fazer. Amém? A mesma coisa, o sacerdote, né, e o levita podiam pensar, o sacerdote mesmo podia pensar tantas tarefas que eu já tenho. Gente, eu estou super ocupado, não dá. Mas passou do teu lado, passou do lado dele. É para mim, é para você. Amém? Então, aquilo que tiver à mão para mim fazer, vamos fazer para a glória de Deus. Ah, mas varrer nem era o meu dia hoje, mas não tem problema. Se está sujo e eu vi, eu vou varrer. Ai, mas a irmã Vera não limpou bem. Gente, se ela não limpou, ela não estava bem. Aconteceu alguma situação, se tu viu que está sujo ainda, vai lá e faz. E fica quietinho, nem conta para ninguém. Entende? A gente precisa parar de olhar os outros e cobrar dos outros aquilo que a gente viu. Se eu vi, é para mim fazer. E claro, se eu puder conversar com a pessoa, ensinar a pessoa, pedir ajuda da pessoa. A gente não é bobo, a gente tem senso, a gente não é criança. A gente vai olhar para a pessoa e vai dizer: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Arruma isso, arruma aquilo. Tem mulher que ela é tão chata dentro de casa que ela se torna essa pessoa que não é o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro vê a toalha molhada e tira a toalha molhada. Entende?
Porque ela já falou uma vez, falou duas, e a toalha molhada ainda continua ali. Então o que o cristão de verdade faz? Tira a toalha molhada. Simples assim. Eu tiro a toalha molhada e digo: irmão, pai, ensina tu sozinho, porque eu já cansei. Né, irmãs? Porque se a gente for virar aquela mulher gotejante igual uma não há homem que aguenta. Então eu sei que tem muitas coisas que eu gostaria que fosse diferente no meu próximo, lá no meu trabalho, dentro da minha casa. Mas existe momento certo, hora certa e jeito certo para falar. Então eu espero o momento certo e falo com amor. Olha, é assim, assim, assim. Eu espero o jeito certo. Peço para o Espírito Santo me mostrar um jeito certo, se precisar falar. Porque a palavra do Senhor muitas vezes vai mandar a gente nos calar. Mas tem coisas que a gente tem que falar, porque o outro não tem bola de cristal para adivinhar. Tem irmão que ele é paralítico, que ele fica esperando alguém botar ele lá dentro e não pede ajuda. Como é que os outros iam saber que ele queria entrar? Se ele não falasse: ei, alguém me leva lá? Alguém pode me levar lá? Eu preciso, eu quero entrar. Quando Jesus estava passando, o que o cego fez? Começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que eu vou saber se você está passando alguma necessidade, alguma coisa, se você não conta? Sim, nós precisamos orar e primeiro buscar no Senhor. Mas não tem problema nenhum se a gente é uma família, poder contar os nossos segredos para a nossa família. Pastor Christian contou aqui dos nossos problemas lá em casa. E o pai, ele não vai dizer assim: Christian, me ajuda a dar banho na mãe. Mas ele estava quase pedindo. Eu sei que ele não gosta de ver a sogra pelada, nem quer fazer isso. Mas ele estava quase pedindo, ou pedindo para me acordar, que eu já estava dormindo. Sabe? E a gente não pode ser orgulhoso, a gente tem que pedir ajuda se a gente precisa. E a gente tem que dizer: me ajuda, ora por mim, faz isso. Vem aqui, só quero um colo. Porque nem teu marido, se você não contar o que você está sentindo, ou o esposo não se abrir, não falar para a esposa o que está sentindo, como é que ela vai te ajudar? Ela é a tua ajudadora idônea, ela é a ajudadora que Deus colocou sobre a tua vida para te ajudar. Mas se você não falar o que você precisa da ajuda dela, como é que ela vai te ajudar? Né? E às vezes precisa, mas aí a gente está às vezes na correria do dia a dia e não pede ajuda. Aquele moço que estava ali na beira do caminho, ele não tinha força nem para pedir ajuda, mas ele estava todo quebrado, machucado, foi assaltado. E ele precisou que alguém, o bom samaritano, fizesse algo por ele. Pegou ele, colocou azeite, colocou vinho, colocou na hospedaria e pagou a dívida. Jesus é o nosso bom samaritano. Amém? Nos tirou das trevas, curou nossas feridas, colocou azeite em nossa vida, na nossa cabeça, derramou óleo de alegria. Hoje a gente sabe que por mais difícil que seja nessa terra, eu vou morar no céu. Então eu tenho uma alegria que ninguém pode me tirar. O diabo não consegue roubar minha alegria da vida eterna. Amém? Ele não consegue, porque Deus já me deu a vida eterna. Então eu recebi do Senhor. Jesus é o meu bom samaritano que me tirou das trevas. Me colocou numa hospedaria que é a igreja. Me deu irmãos e irmãs que eu posso contar. Amém? Me deu irmãos e irmãs. Então você não está sozinho nessa vida. Você tem aqui um ao outro. Por mais difícil e ocupado que a gente esteja, a gente sempre vai ter tempo para o nosso irmão, amém? Eu não fui na reunião lá em Itapema, mas as irmãs já mandaram mensagem. 2 mandaram mensagem, uma mandou o áudio, a outra já mandou que, meu Deus, que saudade de ouvir tua voz. A outra já orou por mim, a outra já pediu oração lá, sabe? E eu faltei
a gente sabe que não está sozinho nessa terra. Nós temos irmãos e irmãs que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. E Ele pagou, botou nós aqui na hospedaria para a gente ser curado. Uns com os outros a gente se cura. Amém? E depois Ele pagou o preço com a morte da cruz. Ele pagou toda a dívida que era. Jesus, Ele é o bom samaritano. Só Ele. Amém? Ali Ele deu um exemplo para mostrar o que Ele iria fazer por nós. Amém? Então eu quero ser como Jesus, cheia de compaixão e misericórdia para quem precisar da minha misericórdia. Então eu sempre prego a mesma coisa, já perceberam? Romanos 15, de 1 a 3 é o meu texto preferido. Para encerrar, tá? Romanos 15, de 1 a 3 diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois Cristo também não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Jesus foi insultado. Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido, Jesus foi crucificado e como uma ovelha muda. Então quem está se achando um pouco mais forte, suporte o irmão mais fraco que vai chegar, amém? Que vai chegar pessoas com problema, com vícios, com coisinhas, resquícios desse mundo, como a irmã Vera falou, né? Que não abriram ainda a mão de todas as coisas desse mundo, que não tiveram ainda os seus olhos espirituais abertos, que vão fazer uma fofoquinha aqui, vão fazer uma fofoquinha ali, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos ser aqueles que vão suportar, servir de suporte para eles crescerem. E quando for preciso, nós vamos corrigir em amor. Nós vamos falar, nós vamos corrigir em amor. Olha essa tua atitude, a palavra diz assim, assim, assim. Nós vamos esperar a hora certa e o jeito certo para falar. Não é assim, ai, fez, meu Deus. Não, é com amor. Porque se eu estou me achando um pouco mais forte na fé, eu devo dar prioridade para o meu próximo. Romanos é claro. Volta ali no 2. Fazendo favor. Falei tão grossa, não. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Quando nós estamos feridos e quando a igreja de Cristo Jesus está ferida, isso aqui não é para nós, mas para quem vai ouvir depois. Quando a pessoa está ferida, que ela se feriu com a igreja, foi magoada, foi insultada, foi perseguida, às vezes dentro da própria igreja, ela pensa, eu não vou mais servir, eu não vou em igreja nenhuma, eu vou sair dessa hospedaria. Mas, se ela voltar e ela entender que ela não tem que se agradar a si mesma, mas agradar o próximo, para o próprio bem dela, para o próprio bem da outra pessoa, para que ela possa crescer, ela vai ser abençoada. Porque aquele que não perdoa não será perdoado. Aquele que não ama não conhece a Deus. Amém? Em 1 Tessalonicenses 5,14 vai falar desse amor que o Senhor tem por cada um de nós, que muitas vezes, como eu, Ele teve tanto amor por mim, que eu era a religiosa crítica, a espiã. Eu era aquela que ficava só observando a igreja nova para ver o que ia acontecer, para ver se eles eram de Deus ou não. Eu era essa pessoa que ficou só na expectativa, não, como é que é? Só expectando, só olhando o que estava acontecendo, não critiquei, mas fiquei só olhando, também não fiz nada. E eu também fui aquela pessoa que passou de largo, que pensou assim, estou ferida, estou machucada, me machucaram, me ofenderam, me criticaram, e foi tanta crítica
que nunca estava bom, que eu pensei assim, eu vou ficar em casa, aí ninguém me critica. Vou ficar em casa, eu não me incomodo com mais ninguém. Vou ficar em casa cuidando da casa, da comidinha, da roupa e não me estresso. Vou ficar em casa e tá tudo bem. Não. E o chamado? E o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura? E o suportar uns aos outros em amor? E o cuidar das pessoas? E o exemplo de amar o próximo? De ser o bom samaritano que vai lá e gasta dinheiro, investe, busca, cuida, não se importa. E o exemplo dos 4 paralíticos, dos 4 amigos do paralítico, 4 paralíticos não dá, né? Dos 4 amigos que fizeram alguma coisa por ele. A palavra do Senhor diz que você vai receber a tua recompensa se você servir um copo de água a um dos pequeninos do Senhor. Então vale a pena cumprir, vale a pena colocar a mão no arado e não olhar para trás. Vale a pena pegar firme com Jesus. Amém? Vale a pena. Mas eu já fiquei nesse momento. Porque quem não ama não é ferido. O amor é sofredor, né? Então, se eu não amar, eu não vou sofrer. Mas o amor não é uma opção, é um mandamento. O Senhor mandou a gente amar, mandou a gente servir, mandou a gente fazer. E cada um vai servir a Deus conforme aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, conforme as tuas forças, conforme você pode, dentro do seu chamado, dentro do seu jeitinho, dentro da sua própria personalidade, dentro do seu próprio temperamento. Não adianta eu querer aqui começar a gritar e mandar vocês dar glória, porque não é o meu jeito, né? Eu sou mais quieta, não adianta. Mas a irmã Esmedite vem, amém? Ela me completa, ela completa aquilo que falta. Ela vem, ela já ora e já dá um glória e a gente já fica cheio de Espírito Santo. Amém? Só de ouvir o glória que sai da boca dela. Não é? Cada um tem o seu jeito e o Senhor vai usar cada um dentro do seu jeito. Exortamos vocês, irmãos, aqui, ademoestem os ociosos. Ou seja, corrijam os preguiçosos, que não querem fazer nada. Vamos lá, com amor, dizer para eles, vamos irmão, levanta irmão, vamos trabalhar. Confortem os desanimados. Está desanimado? Não desanima. Você é um homem ou uma mulher de fé. Você vai conseguir, amém? Auxiliem os fracos, ajudem os tímidos. Tem outras expressões que falam, se a pessoa é tímida, vamos ajudar ela a tirar essa timidez e começar a levantar. E sejam pacientes só com a liderança. Sejam pacientes só com o marido. Sejam pacientes só com as irmãs. Os homens não. Sejam pacientes com as crianças. Só com as crianças, porque elas são queridas, então eu vou ser paciente só com as crianças. Mas o ser humano, o adulto, não tem mais paciência para isso. Não, né, irmão? Sejam pacientes com todos. Sejam pacientes com todos. Que difícil é para um colérico, para um sanguíneo, principalmente para o colérico, né? Que é um temperamento de uma pessoa forte, líder, nata. Ter paciência de esperar o melancólico e o fleumático, que são outro tipo de temperamento, né? O fleumático não quer fazer nada não, tá bom? Né? E o melancólico, acho que não vai dar, né? Já vem com aquela falta de fé. Você é crente? Vai dar, o colérico pensa. Levanta a tua cabeça, meu filho. Vamos, né? Mas daí o melancólico, vida, não sei. É tão difícil, mas é 2 quilômetros até chegar na casa daquela irmã. Não dá para deixar para outro dia a visita?
é 2 quilômetros, mas vamos. O colérico pensa, meu Deus, é pra onde, querido? Reage, te mexe, né? Que bom que tem os coléricos na nossa vida, que é bravo com a gente, mas pelo menos empurra a gente para o propósito. Ô glória! Amém? São os líderes que empurram a gente para o propósito. Glória a Deus por isso. Eu sou mais melancólica, então se eu estiver meio devagar, vocês dizem, Pati, acorda. Vamos, ligeiro, minha filha. Tá bom? Estão autorizadas a dizer assim, Pati, tá muito devagar, vamos lá, vamos fazer mais coisa. A Vera, esses dias, a Vera mandou mensagem pra mim, bota nós pra trabalhar, tá bom? Ela assim, e eu, tá bom. Glória a Deus. Não eu, né, mas o Senhor, né? Foi o Senhor, né, Vera? Aquele dia que ela falou assim, desculpe pela minha abertura, ela nem sabe, mas ela foi usada tremendamente por Deus aquele dia. Entende? Então, Deus sabe para quem manda os recados. E aquela palavra ali mexeu comigo. Foi uma coisa que eu precisava ouvir. E a gente tem que ser unido para ver que a gente tem que mudar em muita coisa ainda. E eu precisava daquela palavra. E é assim, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Amém? Queria gastar um tempinho para a gente poder, quem puder se ajoelhar, mas quem não puder, ficar orando. Colocar um louvor para que a gente possa se derramar na presença do Senhor nesse lugar. E colocar a nossa vida no altar. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ninguém fica vivo no altar. No altar só tem mortos. Só tem pessoas que abrem mão de si mesmos. Só tem pessoas que morrem para si mesmos, para que Cristo viva. Só tem pessoas que dizem que vão abrir mão da sua própria vontade de dar um tapa em alguém, para poder ter misericórdia e compaixão de alguém. Em vez de criticar a pessoa que está ali, poxa, por que esse bom samaritano, por que esse cara veio bem nessa rua perigosa? Por que não foi pelo outro lado? Não, mas mesmo assim eu vou ajudar. Mesmo assim eu vou recolher ele desse lugar, vou colocar ele para a hospedaria. Eu sei que ele escolheu o caminho errado, mas eu vou colocar ele de volta na hospedaria. Pode escolher, Brinco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos esvaziar, Senhor, de nós mesmos. Queremos, Senhor, derramar nosso coração aqui no Teu altar para dizer, Senhor, que o nosso eu, o nosso orgulho, nossa prepotência estão aos Teus pés, Senhor. Não temos nada de bom, Senhor, a não ser dizer-me aqui. Eu sei, Senhor, que muitas coisas o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai nos abençoar na terra em que nós pisamos. Eu sei que o Senhor vai prosperar cada família aqui. Eu sei que o Senhor vai fazer crescer o nome de algumas pessoas aqui. Mas tudo é perda, Senhor, se nós não tivermos o Senhor, se nós não tivermos o amor verdadeiro, se nós realmente não olharmos o próximo com amor verdadeiro, um amor que tem paciência, um amor que exorta, um amor que corrige com amor, um amor que desperta a outra pessoa. Nos ajuda a ser, Senhor, essas pessoas que vão despertar pessoas que estão adormecidas. Em nome de Jesus, pessoas que estão lá fora, precisando acordar, pessoas que estão lá fora, que precisam da salvação. Nos ajuda, Senhor. Não saia daqui sem fazer a tua oração. Não saia desse lugar sem você se derramar e dizer para o Senhor que você é o sacrifício vivo. Não adianta a gente vir no culto e não oferecer o verdadeiro culto, que é a nossa vida mesmo como sacrifício vivo.
paciência do Senhor. Enquanto você está aí, eu quero ler para você o recado que o Senhor deu para as 7 igrejas da Ásia. Para Éfeso, que era uma igreja fiel e trabalhadora, o Senhor disse: não abandone o teu primeiro amor. Para Esmirna, que era uma igreja pobre aos olhos humanos, o Senhor lembrou ela que ela era rica para com Deus, que apesar dela sofrer perseguições, o Senhor estava com ela o tempo inteiro. Para Pérgamo, a igreja que manteve a fé mesmo nas perseguições, ela precisou ser repreendida porque ela tolerava doutrinas erradas. Para Tiatira, que era uma igreja com amor e cheia de boas obras, ela permitiu ensino errado e imoralidade. Para a igreja de Sardes, que era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas na verdade ela estava espiritualmente morta. Para Laodiceia, ela não era nem quente nem fria, ela era morna. Se achava muito rica, mas na verdade era muito pobre. Mas Filadélfia não, ela era uma igreja fraca aos olhos dos homens, mas ela foi fiel e recebeu as portas abertas do céu. Eu não quero ser como Éfeso, nem como Laodiceia. Eu quero ser como a igreja de Filadélfia. Eu quero ser como a igreja de Filadélfia. Alguém que ama, que perdoa, que tem compaixão, que tem misericórdia, que tem paciência. Uma igreja que pode ser até fraca aos olhos dos outros, mas é uma igreja que permanece fiel e que as portas do céu serão abertas. Eu profetizo que as portas abertas do céu serão sobre a tua família, sobre a tua casa, porque você é a igreja que busca cumprir a palavra do Senhor. O mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que abre mão da sua vontade, do seu eu, para cumprir a vontade de Jesus. Que abre mão da sua timidez, do seu temperamento, para cumprir a vontade do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, as portas do céu se abrindo, porque você tem obedecido às direções do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, vale a pena obedecer às direções do Senhor. Vale a pena servir. Vale a pena ser profeta. Vale a pena ser pastor. Vale a pena ser ministro, mestre. Vale a pena ser apóstolo. Vale a pena. Amém? Em nome de Jesus, eu te abençoo. Que Deus possa fazer isso na minha vida, a começar em mim. Amém. Aleluia, pode aplaudir Jesus. Pastor Antônio Cirilo, ele gravou um CD com uma mensagem dele, né? Acho que quase todo mundo aqui deve conhecer, né? Pastor Antônio Cirilo. E ele gravou um CD, ficou muito conhecido na época, né? Sobre batalha espiritual através da adoração. Naquela mensagem ele prega, né, que na igreja existem 2 classes de pessoas, né? Os adoradores e os observadores. E aí na mensagem ele fala que no dia do arrebatamento, como os observadores eles treinaram bastante a observação, eles vão observar a gente subir. Amém? Então que a gente seja adorador para subir, não observador para ver quem vai subir. Aleluia! Glórias a Deus, as crianças estão voltando. Crianças hoje aprenderam sobre o fruto do Espírito Santo. Hoje de manhã eu estava vendo um videozinho da pastora Thalita, né, que ela é filha do pastor Silas Malafaia. E ela estava pedindo para a mãe dela, né, pastora Elisete Malafaia, se ela podia contar quais eram os temperamentos de todos os membros da família, né? Quem que era colérico, quem que era sanguíneo, quem era flemático, quem era melancólico. E aí ela foi falando, né? Deu assim um spoiler, né? Da família Malafaia. Mas
que servimos a Deus. Esquece fleumático, esquece melancólico, esquece colérico, esquece sanguíneo. Porque para um cristão nós temos que ser governados pelo fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é amor, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, fé, temperança, né? E contra essas coisas não há lei, né? Então que os nossos temperamentos sejam submetidos ao Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. Então lembrando os irmãos mais uma vez, amanhã às 8 horas, aqui na igreja. Se os irmãos precisarem de carona, né? Os irmãos, nossos irmãos, só avisar e a gente passa lá para pegar. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.